Olá pessoal, então eu juntamente com meus colegas de curso de agronomia da FECEM Sesnorte aqui de Frederico, a gente vai falar um pouquinho sobre a erosão do solo. Eu sou o Jonas, juntamente com o Ricardo, o Alexandre e o Thiago. Vocês podem ver que decorrer do declive que a gente tem nessa região sul do país, aqui no norte do Rio Grande do Sul, a gente tem bastante problema com a erosão do solo. Então. E essa erosão ela degrada o solo, leva os nutrientes essenciais para a planta e para a germinação de muitas sementes. Então os guris vão falar de algumas práticas que tem para evitar isso, alguns problemas que isso causa. Isso ocorre devido à alta precipitação, principalmente, que tem na nossa região. Então, vamos falar sobre os principais agentes causadores da erosão, que seria a água e o vento. O vento vai causar erosão principalmente nas regiões costeiras, seria no litoral, onde se observa principalmente nas falésias do Rio Grande do Norte. Mas isso não vem ao caso para a nossa região, onde o principal fator é a água, que vai causar esse tipo de erosão aqui que a gente está observando, que tem erosão laminar e erosão de sulco, que vai ser dissertada agora pelo nosso colega Thiago. Bom, complementando a fala do nosso colega Alexandre, então a gente tem uma classificação para cada tipo de erosão. Então são 3 erosões que a gente pode classificar, né? Então a inicial é a erosão laminar, onde ocorre a perda de principalmente nutrientes, argila e matéria orgânica. Essas perdas são muito difíceis do produtor enxergar na lavoura, né? Mas que vão estar refletindo lá na produtividade das culturas agrícolas. Então é uma perda muitas vezes localizada, mas que vai estar influenciando na produtividade. Então aqui a gente já está vendo um solo descoberto, completamente sem cobertura vegetal. Então esse solo tem uma predisposição muito grande para estar sofrendo, né, a erosão laminar. Então a gente não observa crescimento de plantas, nem mesmo de plantas daninhas, o que significa que esse solo está com uma quantidade de nutrientes muito baixa pelas perdas, né, que a gente teve com erosão laminar. Em seguida, intensificando o processo de erosão, a gente passa por uma erosão chamada erosão de sulco, né? A máquina o trator ainda consegue cruzar por essa erosão, mas ela já tem um movimento de solo bastante acentuado, então consegue levar argila, levar areia, então já leva maiores volumes de solo, né, para as partes mais baixas da lavoura. E quando o processo ainda é intensificado, o produtor não utiliza nenhum método para estar contendo esse tipo de erosão, a gente passa por uma erosão de uma proporção muito maior que essa aqui. A gente já observa uma vossoroca, né? Então ela tem uma profundidade já de 30 centímetros, ela pode aumentar, então a gente tem vossoroca de vários metros. Então essa aqui é uma vossoroca já que limita, né? Então a vossoroca é quando a máquina já está com dificuldade de cruzar, né? Então a perda de solo e também de água é bastante grande nesse tipo de problema, né? Eu passo para agora para o colega Ricardo, está falando dos métodos, né, de controle de... Bem, boa tarde, eu vou falar sobre os métodos de controle da erosão. Como aqui, por exemplo, foi tentado utilizar uma barreira física, utilizando entulhos para tentar minimizar o processo de erosão, no caso aqui das vossorocas. Também são utilizados em erosões com maior extensão, pneus com barreiras de contenção para tentar minimizar o deslize de terra. E o principal método de utilização de contenção da erosão seria utilizar uma cultura, um método cultural, como no caso que pode se ver, tem uma gramínea. Onde tem a gramínea, o solo não vai ser movido do lugar, o solo não vai causar erosão. Então a grama funcionando como uma barreira e segurando o solo.